Sejam muito bem-vindos. Apenas uma contextualização rápida, como todos sabem, vivemos atualmente uma pandemia e gostava de deixar claro que quer eu, quer a minha querida Marta, que está ao meu lado, que vai partilhar muito connosco hoje, ambos fizemos o teste de Covid e ambos demos negativos, por isso ambos vamos retirar a máscara neste momento para, de uma forma mais calorosa, vos dar as boas-vindas a este evento tão especial que é Let's Talk About Pork from Europe. Tenho aqui ao meu lado alguém muito querido, que há muito tempo que lida com alimentação, que trata com muito carinho os alimentos, que se preocupa, acima de tudo, de um lado saudável, de um lado são, que acredita, acima de tudo, que aquilo que nós fazemos e aquilo que nós comemos implica diretamente com o nosso bem-estar e com a nossa forma de viver. A Marta é muito mais do que apenas uma nutricionista. A Marta é uma well coach, que acima de tudo tem também uma página no Instagram e um blog que é Na Caverna da Marta, que eu acho que é um nome brilhante, muito divertido e que vai-me dar aqui um complemento bom, porque eu sei cozinhar, mas obviamente que em questões de nutrição, questões mais técnicas de nutrição, vão-me falhar garantidamente. Por isso que tenho aqui ao meu lado a Marta, que nos vai, durante a próxima hora, partilhar um bocadinho. Bem-vinda, Marta. Obrigada, agradecer o convite e agradecer também a quem está lá do outro lado por estar aqui connosco hoje. E vamos então falar hoje sobre esta campanha, que é Let's Talk About Pork, que visa desmistificar um bocadinho as questões da carne de porco. Nós vivemos atualmente num mundo onde as pessoas querem viver o mais saudável possível e depois acabamos por nos agarrar a algumas muletas daquilo que é mais comum ou daquilo que é mais vendido como sendo saudável. Essa questão leva-nos muitas vezes para proteínas, outras proteínas, não quer dizer que de qualidade inferior, mas que não temos de comer sempre o mesmo, não é? Portanto, a carne de porco encaixa perfeitamente no estilo de vida saudável, temos cortes fantásticos que estão bem cozinha e podemos perfeitamente incluí-la num estilo de vida saudável, naquilo que é uma alimentação saudável. Por isso, eu espero que hoje vos dar aqui algumas ideias de como confeccionar. Temos aqui cortes de carne mais magra, que geralmente é o que as pessoas procuram, não é? Mas esta questão da carne em si e daquilo que é vendido muitas vezes não corresponde. Vejamos, por exemplo, as calorias, que é aquilo que nós mulheres, não é? Ligamos muito, e aquele comparativo, é mais calórico ou menos calórico. O peito de frango tem mais calorias do que um lombo de porco, a sério. Mesmo que o peito de frango seja sem pele, 100 gramas tem aproximadamente 160 quilocalorias, não é? E 100 gramas de porco tem quanto? Tem 120. A sério? Ou seja, isso permite-nos comer, se passarmos para um peito de frango cozinhado com pele, que geralmente é mais apetitoso, chega quase às 200 calorias, enquanto um lombinho de porco tem sempre aquela parte temos aqui gorda, um exatamente. Está totalmente limpo, exatamente. Sim, mesmo esta gordura que nós vemos aqui, é gordura monoinsaturada, ou seja, é gordura que até é boa para regular o bom colesterol, é uma gordura que nos ajuda a ter aquele aporte calórico necessário para o dia-a-dia, no entanto não é prejudicial. Não é? Isto é muito vendido na parte do colesterol. As pessoas têm muitos problemas com o colesterol e acabam por se agarrar muito à gordura animal como algo prejudicial, o que não é propriamente assim. Os hidratos de carbono e a conversão em ácidos gordos, quando em grande escala, aí sim afetam de facto o mau colesterol. Fico muito mais contente em saber isso, porque eu sou um fãzaço de porco, adoro quase todos os cortes de porco, adoro acima de tudo aquilo que o porco tem, que é nós comemos o porco digamos, da azé, não é? Sim, do nariz até aos pezinhos. E eu acho que isto é das coisas mais brilhantes e que é exemplo de sustentabilidade, que é exemplo de não desperdício, que é uma coisa tão importante. Nós vivemos num mundo em que 1/3 daquilo que nós desperdiçamos, aliás, 1/3 daquilo que nós produzimos, desperdiçamos. É algo profundamente imoral, é algo que está completamente dissociado da sustentabilidade no nosso mundo, porque nós temos que imaginar que a quantidade de recursos que nós precisamos para produzir comida que nós desperdiçamos. Vamos imaginar o problema, sabes tão bem quanto eu, que é o problema dos cereais. Nós comemos em média 100 kg de cereais por ano, mas indiretamente consumimos 800 kg. Porque os outros 700 kg nós utilizamos para a produção de carnes, para a produção de peixe, para a produção de uma série de coisas. Por isso, ou nós ganhamos outra vez uma lógica de que realmente deitar para o lixo, aproveitar tudo, desde a casca da banana, a casca da batata, um restinho de arroz que sobrou, um restinho de carne que sobrou, o restinho do peru de Natal que ficou, o restinho daquela carne de porco que apenas é só desfiar e saltear com um bocadinho de arroz, de óleo de sésamo e pôr uns coentros no final.
Se nós não ganhamos esta lógica, garantidamente nós não caminhamos no bom sentido. Sim, já se fala imenso que a dada altura nós não vamos produzir o suficiente para alimentar este mundo, esta população toda. Por isso é realmente importante conseguirmos usar tudo o que são, neste caso que nós consumimos os animais, pois é esta questão ética, moral sobre os animais, depois uns concordam, outros não, nós vamos ficar na parte em que eu pessoalmente não sou vegetariano, o chefe também não, pois não. Não, vegetariano nada, nada. Então, não sendo vegetariano, esta parte da proteína animal, já que nós produzimos, é realmente importante que consumamos toda ela, não é? Mesmo estes cortes mais gordos têm a sua função, se bem que esta gordurinha do lombo à partida vai ficar toda, não vai? Vai, eu acho que sim, ela praticamente vai desaparecer. Vamos acabar por desaparecer. E ainda assim, mesmo que nós acabemos por consumir, não será isso, eu digo muito aos meus coaches e a quem se cruza comigo nos workshops, que ninguém ficou gordinho de comer manteiga e a gordurinha da carne, está bem? Isso não foi por aí, está bem? Se calhar o pão que acompanhou e tudo o excesso... Não é? E o pão carregado de açúcar, muitas vezes, aqueles ingredientes, sim, maus ingredientes. O sal nos doces, o açúcar nas coisas salgadas... E nós consumimos muitas vezes uma carga enorme de processados. E os processados em si, todos eles trazem a mesma coisa com o sal. Há muito aquela questão do sal na comida, mas na verdade o sal tem sódio essencial àquilo que é o nosso bem-estar. E o sal que nós consumimos a mais é muitas vezes dos processados que nós consumimos. Não é o sal que se usa para cozinhar. Eu faço desporto de alta competição, de endurance, que é corridas de muitas horas na montanha, ultra trails. Corridas às vezes que passo mais de 20 horas na montanha a correr. E das coisas mais importantes que todas as pessoas que me acompanham nas provas dizem é ingerir sal. Para reter líquidos no corpo, para conseguir alimentar toda o sal está escondido numa série de coisas. Por isso é que nós temos este excesso e há este alerta para esse sal escondido. Não é para este sal que nós usamos. Claro. Quem faz uma alimentação livre de processados, que é o nosso objetivo em família, acaba por realmente ter de consumir sal. Eu digo muitas vezes às minhas clientes, quando elas me contactam, estou com dor de cabeça. Não é? Estou com dor de cabeça. Umas pedrinhas de sal debaixo da língua é milagroso. Portanto, tentem aí também em casa, que é milagroso. Dor de cabeça, pedras de sal debaixo da língua. Porque estás a filmar, Madalena, não se esqueça, quando tiver dor de cabeça, uma funciona sempre, vão-se logo lembrar de mim, porque geralmente é uma questão de equilíbrio do corpo e acaba por reter mais água no organismo, que é bom para ajudar naquilo que são as nossas comunicações internas. Olha, Marta, vou-te explicar então aquilo que eu pensei para durante estes próximos 45, 50 minutos fazermos aqui hoje, que trouxe cortes diferentes de porco, para preencher exatamente aquilo que nós falamos, que é a versatilidade que a carne de porco tem. Temos o lombinho do porco, que é esta parte mais pequena, que é o lombinho mais pequeno. Isto é uma peça fantástica, é é talvez a parte mais nobre, digamos assim, do porco, com menos gordura e mais tenrinha, que basicamente vou grelhá-lo na frigideira e depois vou acompanhá-lo com um bocadinho de molho de mel e mostarda, um tempero clássico, sem muita coisa. Basicamente todas as coisas que eu vou fazer aqui hoje não tem muita manipulação, são coisas altamente fáceis das pessoas fazerem em casa. Depois vou, não o lombinho, mas com o lombo de porco, tenho estes bifes muito bonitos de porco, que vou ensinar literalmente as pessoas a fazerem um bife. Ou seja, é muito importante a técnica para fazer o bife certo, que é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem-se. E depois tenho aqui esta pá de porco cortada nestes cubinhos. Também não tem gordurinha quase nenhuma. Também não tem gordura quase nenhuma, já limpei a gordura. E a única coisa que fiz agora foi temperei com um bocadinho de sal, um bocadinho de pimenta e um bocadinho de azeite, basicamente para envolvê-la. E com esta carne vou fazer um pica-pau. Tem um pica-pau com temperos assim um bocadinho asiáticos. É uma carne de porco europeu, mas que vou juntar um bocadinho de soja, um bocadinho de óleo de sésamo, um bocadinho de gengibre, um bocadinho de malagueta, sim, para dar um bocadinho de coentros, para dar assim um bocadinho mais de vida e para também nos fazer viajar, como infelizmente hoje em dia viajar é sempre mais complicado nesta fase, faz que consigamos viajar através da comida. Sim, sim. Então agora vou pedir-te que venhas para aqui. Vamos a trocar de posições. E eu tenho a minha carne de porco, como eu disse, tenho aqui mais ou menos 500 gramas de carne de porco e vou tirar um pedacinho de gengibre e vou pedir literalmente que tu ponhas a mão na massa. Podes-me ajudar? Posso Uma mãe de 4 filhos garantidamente vai conseguir fazer esta tarefa que eu vou ensinar, que é super fácil, que é... Nós normalmente descascamos o gengibre com um descascador, ou então com uma faca, mas há aqui esta técnica de descascar com uma colher. Ok, vamos lá então. Okay? Enquanto a Marta vai descascando o gengibre, eu vou picar aqui uma malagueta, vou agarrar numa malagueta. Eu ia criticar o gengibre, mas afinal era só a falta de jeito, está bem?
Então, o que é que estava a acontecer? Não, está tudo bem. Está tudo bem? Eu também ia criticar agora aqui a minha faca, mas se calhar tem falta de mas ser só preciso de um bocadinho, Marta. Então vamos. Já ia descascar o gengibre todo, depois ficava se calhar um bocadinho picante, não é? Não, muito gengibre, ou seja, basicamente nós temos que encontrar aqui o equilíbrio. Esta faca, se calhar vou buscar aqui uma outra Afinal, faca. o material do chefe é que estava com algum problema. A minha colher está a funcionar lindamente, não é para me gravar? Sim. Pronto, fantasticamente. Está quase. Uma coisa muito importante, vou tirar o interior da malagueta, basicamente a parte mais picante da malagueta é esta, ok? Ivo, no fundo são as sementes da malagueta, mas aquilo que as sementes dão é apenas picante. E aquilo que eu quero com uma malagueta normalmente é muito mais do que apenas a intensidade de um picante, é o sabor da própria malagueta. Okay? Vou fazer o mesmo à outra metade. Como eu dizia há pouco, eu tenho mais ou menos 500 gramas de carne de porco, cortada em cubinhos, okay? A parte da perna, e agora vou fazer à malagueta pequenas tiras, okay? Conseguem ver, basicamente, e das tiras vou fazer pequenos quadradinhos. Okay? Vamos começar. Vamos ter a receita? Claro, evidente. Publicado direitinho, com as quantidades todas certinhas, mas mais importante do que as quantidades é aquilo que a minha mãe dizia, que é um bocadinho de olhómetro e sensibilidade, e nós aprendemos a nos divertir. Sim, funciona imenso em olhómetro, por acaso. Gostas mais de olhómetro, não é? Gosto, de facto. Eu acho que qualquer pessoa que se quer divertir na cozinha, eu acho que uma balança é um ingrediente. Eu acho que até o giro é nós pegarmos nas receitas, não é? E depois darmos o nosso toque pessoal. Claro, porque em termos de paladar, nós somos todos muito diferentes. Temos aquela questão, às vezes eu trabalho muito com produtos e receitas sem açúcar, onde uso os açúcares alternativos, como o xilitol e o eritritol, e muitas vezes as pessoas vêm com aquela questão. Eu quero substituir, com que quantidade é que eu posso colocar? E eu digo sempre, nesta questão dos doces, é sempre o nosso paladar. Porque o que para mim, eu não consumo açúcares, o que para mim é realmente extremamente doce. Tu bebes para café outras com pessoas, açúcar, não, nunca. Eu não consumo açúcar há 5 anos, por isso, de forma voluntária, como eu costumo dizer, involuntária muitas vezes. Mas já tenho aquela resistência. Mas mesmo quando fazes um doce, não usas, por exemplo, uma tarte de amêndoa, não pões... Não, uso xilitol e eritritol. Eu tenho uma patologia associada, eu tenho diabetes tipo 2, portanto, resultante do meu mau estilo de vida só até aos 30 anos, antes de mudar de vida. E por isso eu reajo muito ao açúcar, portanto, para mim, o consumo do açúcar nem sequer é uma opção, é mesmo... Sim. Não posso de todo consumir, claro que acabo por consumir indiretamente, até porque a maioria dos produtos acabam por ser... Ter açúcar, por conter açúcar, sim, isso é quase certo. Por isso acabamos por consumir indiretamente. Mas eu também cresci, o meu pai já faleceu, mas o meu pai era diabético, por isso eu habituei-me sempre lá em casa a termos muito cuidado com o açúcar e com o sal e com os excessos alimentares. Por isso é uma área que eu tenho imenso carinho, porque acho que com um bocadinho de criatividade, com um bocadinho de atenção, com um bocadinho de estudo, nós encontramos formas de conseguir, não é trazer exatamente o mesmo sabor, mas de potenciar através das ervas aromáticas, através dos gengibres, de determinados tipos de condimentos, que a comida fica obviamente com um sabor fantástico. Não precisamos de carregar tudo. Às vezes eu vejo receitas, não sei se o chefe também é assim, aquelas receitas que levam 400 gramas de açúcar, nós ficamos... Porquê 400 gramas são de facto, e às vezes receitas muito pequenas? Eu ajusto a minha parte e acho que é essa questão que todos temos que fazer. É tal como nestas receitas ajustamos as quantidades àquilo que é o nosso paladar, porque eu adoro picante, para mim, retirar as sementezinhas, não é? Para mim é realmente, só chegar aqui já estou sempre a estrovar. Portanto, para mim, essa questão das quantidades é sempre um bocadinho subjetiva. Depois eu pego e... adapto para mim. Vamos trocar outra vez? Vamos trocar outra vez, boa. Estás a conseguir, exatamente. Pronto, estava aqui assim a perceber que nós íamos aqui trocar todos. Este está aqui. Portanto, falando agora aqui só um bocadinho das propriedades nutricionais do porco, pronto, porque isto é tudo muito bonito, mas depois nós queremos todos ter uma alimentação equilibrada e procurar nos alimentos, porque é para isso que eles servem, os alimentos servem para nos nutrir, portanto temos que ter aqui um cuidado de ir a todas aquelas necessidades que o nosso corpo tem. No caso do porco, assim, as principais que nós podemos destacar. O porco é rico em potássio, portanto aqui uma ajuda na manutenção daquilo que é a nossa tensão arterial e daquilo que é o nosso sistema nervoso. É rico em fósforo, é ótimo para os dentes, para os ossos, portanto tem aqui esta parte já muito boa. Tem aquela questão calórica
que é tão importante nós mantermos. E depois, em termos da gordura, é monoinsaturada. Portanto, não há aqui uma necessidade de cortar nesta gordura, não é? Este pica-pau vai-me saber ainda melhor, claro, agora que eu sei este lado todo. Sim, portanto é uma carne. Depois, esta questão aqui mais, sabes, caminhar também é desporto, condição física e saúde, e as pessoas geralmente quando me procuram é mesmo nos cuidados com a composição corporal. Isto é tudo muito bonito, saudável, mas 99,999% das pessoas que procuram uma reeducação alimentar é sempre na área da composição corporal. Nós queremos ser saudáveis, mas temos um grande cuidado com a aparência, afinal. Não é? As exigências da sociedade cada vez apontam mais para aí, e especialmente nas mulheres há este cuidado. O porco é uma proteína, não é? E a proteína é essencial àquilo que é a manutenção da massa muscular e o aumento. E essa massa muscular é essencial para aquilo que é a nossa taxa metabólica basal, que é o nosso gasto quando não fazemos mais nada, ou seja, aquilo que o meu corpo consome, como um carro, o consumo quando está em repouso. E realmente a proteína é essencial para isto. E há às vezes estas questões da diminuição do consumo da proteína, e às vezes a diminuição é drástica e não pode ser. Portanto, não podemos diminuir a quantidade de proteína porque o nosso corpo tem que aumentar a massa muscular ou tem que a manter quando já temos uma boa quantidade para conseguirmos depois ter aqui o nosso saldo daquilo que podemos consumir. Nós queremos consumir muito mais, mas somos assim um bocadinho. Os portugueses comem muito, não comem. Os portugueses não comem muito. Eu acho que nós comemos de uma forma, às vezes, um bocadinho disfuncional. Eu acho que às vezes comemos demasiados hidratos de carbono, às vezes acho que comemos com muito pouca criatividade, comemos muito pão, comemos muito arroz, não é? Nós somos os asiáticos da Europa, comemos a média de 20 kg de arroz por ano, mas acho que um bocadinho é fruto às vezes da falta de tempo que as pessoas têm para dedicar à cozinha, não é? E depois comemos muita coisa processada, que é o que me entristece, não é? Ou seja, é mais fácil tirarmos uma coisa fininha, feita de porco, muita coisa, e pomos num bocado de pão, mais hidrato de carbono, e depois pomos mais manteiga, depois pomos mais queijo, e comemos mal, comemos com pouco cuidado. E nós somos um país, fazemos parte de um continente com imensa tradição gastronómica. Sim, por isso e boa tradição gastronómica. Isto mudar desta forma. Mas será que é mesmo falta de tempo? Esta é a questão que eu me debato todos os dias, porque eu ainda ontem falei disto na página, que é, eu fiz um salteado de legumes com um resto de carne que tinha, fiz uma alentejana fantástica lá para casa, e depois, entretanto, que sobrou os pedaços da carne e eu cortei e fiz um salteado com legumes, que levei, a carne já estava pré-cozinhada, que levei 5 minutos a fazer. Porque depois é este outro problema, as pessoas hiper cozinham os legumes, depois queixam-se que os miúdos não gostam. Então, esse que disseste agora é capaz de ser o pior problema da gastronomia portuguesa. É hiper cozinhar tudo. E na carne de porco, qual é que é a opinião? A carne de porco, vamos agora, então olha, boa esta, porque há pouco estavas a falar ao princípio que é uma coisa muito gira, que é este mito que a carne de porco é algo que é suja, que é algo que tem que ser excessivamente seca, excessivamente cozinhada. Eu acho que quando alguém me pergunta assim, mas qual é o ponto de cozedura da carne? Só pode ser novilho, só pode ser vaca, só pode ser borrego, nunca pode ser porco. É um erro brutal. A carne de porco tem que ser servida muitas vezes rosé. Eu vou servir este lombinho rosé. Só uma parte. Tiago, meu marido, se estás aí em casa, por favor, faz uma pausa aqui, porque nós só não nos divorciámos por causa da carne de porco, porque não calhou. Porque ele insiste que a carne de porco tem que estar super, hiper passada, não é? Nem pensar, não nem pode ser ao custo rosa. Nem cavaca tussa. Então vamos lá. Frigideira bem quente, atenção. Agora isto tem que ser tudo um processo rápido, como dizias há pouco no teu salteado. Isto são 5 minutos. Sim. Vou juntar a nossa gordura de eleição em Portugal, um fio de azeite. Okay? Vamos baixar um bocadinho. E vamos juntar a carne, que a única coisa que fiz foi temperei-a com sal, com pimenta e também um bocadinho de azeite. Okay? Vamos espalhar a carne. Muito rapidamente. Okay, basicamente aquilo que eu quero é caramelizar a parte de fora da carne, quero dourar a parte de fora da carne, de forma a que ela fique selada. Muito rapidamente, com uma colher. Cheira-se super bem. O cheiro não passa lá para casa. É pena. É uma pena, de facto. Mas está, de facto, com ótimo aspecto. Mas pronto, não vamos hiper cozinhar isto, está bem? Vai ser assim uma cozedura. E por cima, os cubinhos são muito pequeninos. Os cubinhos têm 1 cm por 1 cm. A partir do momento em que os cubinhos estejam caramelizados e selados de ambos os lados, okay? Isto basicamente passou 1 minuto.
Vamos deixar mais um bocadinho de nada. Okay. E agora sim vamos juntar a malagueta, o gengibre e o alho picado. Agora um bocadinho mais de azeite, eu poupo sempre na gordura, mas acho que precisa de um bocadinho mais. Ir ajustando, não é? Tão importante. Vamos deixar que o gengibre vá cozinhando, que a malagueta vá cozinhando e o alho também. Lá em casa, quem é que cozinha? Agora fiquei curiosa. Sempre eu e o chefe temos uma coisa em comum que é rara. Quer dizer, eu agora até acho que deixou de ser tão raro assim. Ou então deve ser porque eu tenho 4 filhos, olho muito para pessoas que têm 4 filhos, então toda a gente à minha volta parece que tem 4 filhos, na verdade isso não é assim. Juntar vinho branco? Juntei vinho branco, um pica-pau tem sempre esta magia do vinho branco, um bocadinho de mostarda e um bocadinho de manteiga. Juntei o vinho branco. Neste caso não vou juntar, aliás, vou juntar um bocadinho de mostarda, mas como isto é asiático, não precisa de mostarda, já tem a intensidade do picante pelo gengibre. Okay? Basicamente, o vinho branco, esta é a dica mais importante lá para casa, que é, nós juntamos o vinho branco, esperamos que o vinho branco evapore, quando já não sentimos este aroma intenso da acidez do vinho, é porque ele está no ponto, está bem? Ainda estamos a sentir, se sentires agora este cheiro intenso, ainda é desagradável, vamos esperar um bocadinho, enquanto isso vou tirar aqui uns coentros. Isto leva-me para a infância, o cheiro das tascas era este, por acaso. Era exatamente, era o vinho, não é? Não sou de Lisboa, sou assim mais... dos meios mais pequenos e de facto este cheiro... De uma zona muito boa, que produzem legumes ótimos, vinhos ótimos. Vinhos ótimos. E assim, sabes que também... Muitas vezes é menosprezado até pelos vinhos, porque em Portugal só se fala no Dão, no Douro e no Alentejo. Sim, não se fala, mas o Cartaz já foi considerado a capital do vinho, ainda é para nós considerar, isto é uma briga muito grande, sabes que isto depois andamos aqui à briga com alguns alentejantes, mas nós é que somos a capital do vinho original, não são eles. Mas nós, em termos, por exemplo, de carne de porco, nós temos imensas produções de suinicultura e nós temos até nós fazemos parte do movimento do porco.pt e ontem até estive a falar com algumas pessoas que fazem parte deste movimento, porque isto já é uma coisa que para nós lá já é há muito tempo. Eu não sei se tu já reparaste, está rocinha. A ver. Que bom. Deixa-me só interromper-te agora, força, senão esta receita paramos aqui a meio. Ou seja, o porco já está cozinhado, ele ainda encontra-se ligeiramente arrosado no seu interior, mas tem temperatura e agora sim, no final eu vou desligar o lume. Vou basicamente desligar, vou juntar apenas uma colherzinha de manteiga, não muita quantidade, apenas, vamos tirar aqui um bocadinho. Esta dica é para a manteiga não saturar. Para envolver, ou seja, e estou a juntar o quê? Estou a juntar a manteiga quando já não tenho calor e agora sim vou dar o meu tempero asiático. Vou juntar um bocadinho de molho de soja, vai ser o meu sal da receita. Para quem nunca cozinhou com óleo de sésamo, muita atenção ao óleo de sésamo. O óleo de sésamo é muito intenso. Basicamente a única coisa que eu preciso aqui é de uma pitadinha de óleo de sésamo. Exatamente, basicamente uma colher de café de óleo de sésamo. Vamos envolver tudo. Vamos deixar que o calor do próprio molho vá ajudando a derreter a manteiga. Agora vou-te pedir também, podes pôr aqui os coentros, Marta, estão aí mesmo à tua frente. Vamos lá pôr. Podes envolver os coentros. Coentros que também é muito nosso, não é? Totalmente. Os coentros é uma erva feminina e como todas as ervas femininas, nós devemos sempre juntar no final da alimentação. Ou seja, nós temos as ervas masculinas, que é por exemplo o caso do tomilho, que é uma erva que convém juntar no princípio, em estofados, o tomilho, o alecrim, o rosmaninho, e depois temos ervas mais femininas, mais delicadas, que juntamos sempre no final, como é o caso dos coentros ou o manjericão. Vamos envolver tudo. Vamos fazer uma coisa muito importante, que é sagrada na cozinha, e desculpa-se de fazer esta indelicadeza, mas eu vou ter que ser eu a provar primeiro. Está bem. Para perceber se está bom e se está digno de provar. É muito provar. Importante saber se está bom primeiro. Está? Muito bom. Eu vou empratar e já te vou dar a provar. Já aqui outra colher. Só outra vez rodamos. Sim, aí, vamos lá. Desculpa. Aqui, vou pôr aqui Fiquei agora mesmo, realmente tem muito bom aspecto. Para o Ivo conseguir ver. Perceberam a dica de não hipercozinhar a carne, certo? Pronto, não é? Temos que reforçar esta parte, porque depois há aquele mito que a carne de porco mal cozinhada faz coisas péssimas ao corpo humano. Isso não é bem assim, não é? Até porque muitas vezes, e mesmo no lombinho, eu cozinho mesmo um bocadinho até mais rosado. Depois, enquanto ele repousa antes de cortar, acaba por absorver ali os sucos e fica, já passa um bocadinho até aquele ponto rosado. Vamos por aqui. Ora bem, vamos trocar?
Rodamos. Rodamos outra vez. E agora vou, como um bom pica-pau merece, Sim. sempre um pequeno pickle no topo. Eu tenho aqui um pickle de cebola roxa. Okay, vou juntar aqui este pickle de cebola roxa. Tem ótimo aspecto. Isto é muito fácil de fazer, mesmo, muito fácil de fazer, que é, como é que fazemos este pickle? Cortamos a cebola roxa, assim em tiras, deixa-me mostrar aqui, basicamente em tiras, uma juliana. Depois fazemos o quê? Num tachinho, e esta técnica eu vou-te dar agora e nunca mais vais te esquecer, que é, pegas num tachinho e metes, vamos imaginar, uma quantidade destas, um fresquinho destes de água, metes 3 fresquinhos, 3 de água, 2 de vinagre e 1 de açúcar. 3, 2, 1, sempre a decrescer. Água, vinagre e açúcar. Aquece bem e assim que estiver quente e o açúcar estiver dissolvido, vai juntar sobre a cebola roxa. Tapas num frasco hermeticamente bem fechado e guardas no frigorífico e podes usar durante 6 meses. E tem sempre este lado assim de acidez que é muito importante para contrariar um bocadinho, para equilibrar o salgado. Sim. Como estamos num restaurante, não é? Claro. E eu gosto sempre destas coisas e acho que, como a Marta dizia há bocado, a estética conta bastante, não só em termos pessoais como em termos de gastronómicos também. Os olhos também aqui, comem, não é? Exatamente. Dizemos tantas vezes isso que é mesmo uma os rebentos. realidade. E antes de vos passar aqui ao Ivo, vou deixar aqui e vou dar aqui a... Sim, vou estragar o empratamento Não, só só- para só um provar. bocadinho, só um bocadinho. Só vou tirar aqui algo que não estraga a estética. E aqui está ele. Tens de tirar com um bocadinho de pickle, deixa-me Pois dar-te aqui tenho. um bocadinho. Já encontrei. Já encontraste? Boa, eu vou provar mais um bocadinho. Ai, ai, que bom. Só limpar aqui. Nós podemos terminar e vamos já comer. Oi. Não é? Ficamos por aqui, dizemos adeus e vamos comer. Bom, não é? Estou com pena deles estão a olhar para nós. Pronto, lá em casa não podem comer e eles aqui também não. Só para ser assim muito parecido. Eu vou só pôr aqui a colherzinha. É pena nós não conseguimos passar aí para casa realmente o sabor e o... Há aqui duas coisas giras, que é, primeiro, o sabor da carne, não é? Sim, a textura é da ótima. carne, acho que é... Agora dizem-me assim, mas esta textura tem que ser um porco inacreditável? Não, nós temos porcos... A qualidade do porco é ótima. A única grande diferença é que eu acho que muitas pessoas que tivessem a fazer isto, nesta primeira parte que eu estava a cozinhar, do azeite, iam deixar a carne ficar aqui tipo 15 minutos. Sim, no mínimo. E depois o que é que ia acontecer? A carne começava a perder o quê? Toda a parte da gordura intramuscular que existe no centro da carne, toda Sim. esta parte da gordura Estava a prossecar intramuscular, completamente. isto começava a sair tudo cá para fora e de repente ficava o quê? Ficava a carne completamente Outra seca. coisa é de pôr o lume baixo quando estão a cozinhar carne de porco, ou seja, o lume tem que ser alto porque ela tem logo que selar por fora para depois cozinhar super bem por dentro. Totalmente de E as acordo. pessoas, estas duas coisas que se faz às vezes menos bem, para não dizermos que se faz mal, acaba por condenar a carne de porco a uma coisa sem graça, sem jeito e seca. Por exemplo, agora vou mostrar este aqui. Deixa-me outra vez passar para aqui. Não, estás aí bem, estás aí bem. Vamos pegar neste lombinho, que estávamos a falar há bocado, vamos aquecer a frigideira. Eu lembro-me... Vamos aquecer um bocadinho mais. Vamos começar novamente pela gordura que nós mais gostamos. Que é o um melhor, bocadinho de e é azeite. tão nosso, não é? Uma coisa que eu faço, que vocês repararam há bocado, que é, eu ponho gordura na frigideira, mas também de uma forma muito delicada, Aplicar na ponho carne. também um bocadinho de gordura na carne, está bem? Isto garante-me que a carne, numa frigideira como esta, que não é antiaderente, também não agarra tão facilmente. Ok? Um bocadinho de azeite na carne. Só um fiozinho. Ok? Vou temperar a carne com um bocadinho de sal e pimenta. Não muito. Nesta questão da qualidade da carne que estavas a falar, isto também é importante de explicar, porque às vezes as pessoas não têm esta noção, que especialmente no nosso país, a nível europeu também, mas nós cumprimos protocolos muito rigorosos daquilo que é a produção de porco. Portanto, isto não é feito de qualquer maneira como já foi se calhar feito, e daí levarmos a esta claro. questão, mas nós cumprimos rigorosos protocolos e há cada vez um cuidado maior e um esforço feito comum com médicos, com veterinários, para que haja esta biossegurança dos porcos, esta forma de que o porco tenha mais qualidade, menos exposto a doenças, especialmente doenças transmissíveis, um uso menor dos antibióticos nos Eu acho porcos. que isso era um Isso é mito. de facto
era um mito com a sua razão de ser, não é? Sim, já foi, se calhar já foi muito da assim. A minha mãe, que é uma grande cozinheira, que eu tenho uma estima enorme, obviamente por ser a minha mãe, mas também do ponto de vista gastronómico, tudo aquilo que sai daquelas mãozinhas é uma maravilha. Ela tinha sempre aquele princípio que é, carne de porco temos que cozinhar muito. Eram das duas coisas que eu me irritava com a minha mãe, que eram os legumes, ela cozinhava sempre em excesso. Sim, até desfazer. E a carne de porco em excesso. Eu acho que a carne de porco já consegui convencer, muito por causa deste prato que eu vou fazer agora, mas também pela questão de ela perceber manifestamente que se nós cozinhamos muita carne, o sabor é drasticamente pior. Sim, sim. Sem dúvida, sim. Isso, cozinhar muito não funciona. Depois, em questão da qualidade, nós temos aquilo que eu estava a falar há bocado, que é a carne do porco.pt. É um selozinho que nós vimos nas embalagens, já sei qual é, não sabia. Quando compramos essa carne, ela cumpre um protocolo e tem algumas pequenas diferenças entre uma exploração normal e essa. No caso dessa, que eu por acaso falo imenso disto nos meus workshops e as minhas meninas lá em casa, que são mais meninas que meninos, vão se lembrar, porque tem uma das coisas fantásticas que a mim me faz muita confusão de ver, é os caminhões a andar quilómetros e quilómetros, 200, 300 quilómetros com os porcos até ao abate, e isto às vezes nem faz sentido, porque parece que vem do norte para o sul e do sul para o norte, mas na carneporco.pt não podem viajar mais do que 50 km entre a exploração e o abate. A sério? Sim, há um cuidado muito grande do espaço em que o porco é criado. Não tem mais um porco por metro quadrado. E estas e outras pequenas coisas também podem consultar na campanha, que fazem com que haja uma melhor qualidade da carne, não é? Porque esse cuidado da diminuição dos antibióticos, aquilo que é a qualidade de vida do porco, acaba por afetar a qualidade da carne, não é? Porque sem nós, nos humanos, isto é aquele raciocínio básico, se os humanos, aquilo que nós fazemos, o que sentimos, aquilo que é a nossa vida, influencia a qualidade da nossa carne, ou seja, o nosso corpo, no porco não há de ser diferente, não é? Portanto, se é um animal, então é igual. Então está aí este cuidado, este esforço em todas as pessoas envolvidas nas explorações para que haja esta segurança e aí nós já conseguimos ter um cuidado na compra da proteína. Portanto, se vimos o selo, não é que não haja, claro, outras carnes de porco fantásticas que há, mas esse é para quem não tem outros cuidados na escolha ou não quer ter outra preocupação, tem o selo, como tudo o que é certificado. Se a carne está certificada, a qualidade é garantida. É muito mais fácil assim. Eu sou um fanzaço dessas certificações porque acima de tudo fazem sentir que eu tomo decisões mais sustentáveis e mais conscientes e mais moderadas e isso faz sentido para mim. Sim, claro que sim. E nós também, há depois aquela questão, que é aquela preocupação com a produção dos gases de estufa, da má utilização da água naquilo que são as explorações, da produção de carne no geral, até se fala muito mais, por exemplo, na carne de vaca, não é? O efeito de gases de estufa, mas também se fala muito do porco. E nós em Portugal já temos os protocolos que levam a um cuidado maior nos desperdícios, naquilo que é a utilização da água e acaba por ser, por estarmos mais no topo, não é? Porque também é bom, não é? Nós estamos sempre em baixo. Eu acho que nós temos que nos orgulhar. Sim, sem dúvida. Há coisas que eu acho que a falsa humildade é das coisas que mais me irrita. Nós temos coisas tão boas neste país. E se nós olharmos para a carne de porco então e para os pratos que nós fazemos com carne de porco, e pensar numa carne de porco alentejana é uma coisa de sonho, não é? Aquela carne de porco, com aquele tempero de pimentão, depois que vai buscar ao mar, vai fazer tipo uma espécie de um surf and turf no fundo, vai buscar ao mar o salgado da amêijoa, depois aquelas batatinhas fritas no final, acho que é... Sim, fantástico. E aqui, neste restaurante fantástico aqui no centro de Lisboa, deves apanhar muito turista surpreendido, não? Apanho. E eu faço uma coisa... Porque eles não estão habituados a esta nossa forma de cozinhar e é, de facto, acho que uma coisa muito gira, diferente. eu trato aqui a carne de porco com imenso carinho, que é um dos pratos que nós servimos é um lombo de porco e o lombo é uma carne com alguma tendência para ser seca, a não ser que nós tenhamos aquilo que eu estava a mostrar há bocado, esta parte de fora. Como é que nós cozinhamos o porco? Nós colocamos o porco dentro de uns saquinhos a vácuo, aliás, estão aqui. Sim. Nós porcionamos, são 250 gramas, depois temperamos com alho, com azeite, com rosmaninho, fechamos a vácuo e cozinhamos dentro da água a uma temperatura muito, muito baixinha durante aproximadamente 1h30. Sim. Ou seja, o que acontece nisto é, através desta técnica de cozinha, a carne vai cozinhando lentamente e nenhum elemento que está dentro da carne, nem gordura, nem o próprio sabor dela se perde. E depois, na altura, quando entra um pedido, na grelha, grelhamos e vamos pincelando. E fica fantástico, de certeza. Agora fiquei curiosa. Eles também, não foi? Ficaram todos curiosos. E do outro lado estão ainda mais curiosos, não é? Sobre
sobre esta parte tão boa. Depois, para quem não sabe, mas tu deves saber isto, lá em casa é que não sabem, que apesar de todos estes mitos, o porco é 40% daquilo que nós comemos em carne, em Portugal. É? É, 40% das carnes é porco. Portanto, em termos que nós falamos tanto da questão económica e com toda esta crise, foi um dos setores que não parou, curiosamente. Eu pensava que era frango. Eu podia jurar-te assim, o frango devia ser... Não, por acaso não. Mas é aquele, lá está. Nós também costumava dizer muito, quem criou esta questão do porco ser uma carne, não ser uma carne branca e ser uma carne vermelha horrível, foi criado por alguém que precisava de vender frangos. Porque de repente começou-se a vender imenso frango e o frango é vendido. Então na minha área, que é para dizer, a minha área que também é desporto, há esta questão de que as pessoas levam semanas a comer massa com frango. Mas é um clássico, eu sempre tenho alguém que vejo que sai do ginásio, a primeira coisa que quer é frango. Pronto. E não é necessário ser só frango, isto é uma proteína. Em termos, por exemplo, de proteínas, que depois atletas pensam em quantidade de proteína. É verdade que o frango tem 30 gramas, quase 29, qualquer coisa, de proteína por 100 gramas, o porco tem 22, o lombo de porco. Portanto, não é uma diferença significativa. Comem mais 50 gramas de porco, não alcançam as calorias, alcançaram a proteína e ficam, não é, mais satisfeitos. Sem dúvida. Não é? 150 gramas de porco. Apesar de, eu adoro estas carnes todas, a minha carne preferida do porco, toda a gente sabe qual é, eu adoro barriga de porco, para mim é fantástico barriga de porco, portanto a mais gordinha, mas também gosto deste tipo de carnes assim, claro. Por isso, já sabem, atletas não precisam de comer só frango, podem comer porco. E assim também estão a ajudar a nossa economia, porque este consumo de carne de porco representa depois uma fatia grande daquilo que é a economia, da empregabilidade. E vocês aqui em Lisboa não sentem tanto, moro mais perto de Santarém, no Cartacho, e nós temos imensas explorações de suinicultura, temos imensa produção também de rações para a suinicultura, e isto representa uma fatia enorme da nossa economia e dos nossos postos de trabalho. Portanto, terminar de comer carne de porco, não é? Não vai ajudar nada a nossa economia, não é? Portanto, temos que dar aqui um avanço. Os frangos criam-se sozinhos aí. Eu não sabia que se criavam frangos no ar. A sério? Mas também não sabia. Não, porque aquela questão dos ovos, que é as galinhas galinhas criadas no solo, é que eu percebi que havia galinhas, então, se calhar, em apartamentos, porque se há diferença entre galinhas no solo, deve haver galinhas em apartamentos, os porcos acho que ainda não. Pois não? Não há. Porcos todos no chão ainda. Marta, agora vamos voltar aqui só para te mostrar uma coisa. O que é que eu fiz? Eu, com uma gordura, usei azeite e aquilo que eu fiz foi, vou mostrar as coisas lá em casa, basicamente, selei este lombinho de todos os lados. Tapei, temperei com sal e pimenta, selei de todos os lados e agora coloquei na frigideira com azeite. Aquilo que eu estou a fazer agora é uma coisa que pode parecer um bocadinho estranho, mas é, com um bocadinho de papel, eu vou retirar o excesso de gordura que está na frigideira. Está bem? Isto é uma técnica de um chefe francês, que ele me ensinou, que é tentar tirar o máximo de gordura. Esta gordura já foi a uma temperatura muito alta. E agora sim vou juntar o vinho branco, um bocadinho de vinho branco. Vamos àquilo que eu vos falava há um bocadinho do mel, uma quantidade generosa de mel. O porco e o mel é uma combinação ótima. E agora, para balancear o doce, vamos juntar agora sim a mostarda de Dijon. Também uma colher simpática de mostarda. Vamos deixar simpática. Uma colher simpática. Vamos deixar que o mel, o vinho branco e a mostarda se comecem a misturar com a carne, lentamente. O vinho branco vai evaporando, vai ajudando a criar este molho com mostarda e mel. Okay? Podíamos juntar também aqui alguma erva, se quisessem, um bocadinho de alecrim, um bocadinho de tomilho. Está bem? Ele vai misturando e vai ajudando aqui que a carne completa a cozedura. Primeiro ela cozinhou a uma temperatura muito alta e agora vai cozinhar a uma temperatura mais baixa, para o calor chegar ao interior. Okay. Cheira otimamente bem, não é? Pronto. Aquilo que a Marta dizia, não é? Vamos esperando que este cheiro vá desaparecendo, não é? Sim, não se cheira a tasca. Cheiro ótimo de vinho branco. O consumo de vinho também é muito importante, não é? Portanto, não é? O consumo de vinho também é muito importante para a nossa... Eu acho que nunca se viu tanto vinho como durante esta pandemia. Senti de facto que se... Não é? Bebeu-se... não acho que se fez imensa coisa além de pão, não é? Porque fez-se pão. Também sentiste que se fez pão por todo lado, como se o mundo fosse acabar. Eu vou só tirar o porco e já vos vou explicar porquê. Okay? Continuamos aqui focados no molho. Não está a repousar aqui. É, exatamente. Então explica essa parte, eu quero ver. Ele está a repousar, não é? O porco está aqui. Vamos dar este tempo para que ele absorva os sucos, para quando nós cortarmos já não irmos perder os sucos na tábua, senão depois temos que estar a amparar, não é? Exatamente. Então ele vai repousar aqui. Uma coisa que eu acho
fundamental e que nós muitas vezes nos esquecemos, que é a carne estava numa temperatura muito alta e depois aquilo que acontece, se eu agora cortar, aliás, eu vou cortar um bocadinho para vocês verem. Não? Então pronto, eu vou esperar um bocadinho. Se eu cortar, aquilo que acontece é todo o líquido vai sair lá de dentro. Por isso é fundamental que a carne repouse pelo menos metade do tempo em que ela cozinhou. Ou seja, ela cozinhou mais ou menos durante 6, 7 minutos. É fundamental que ela repouse 3 minutos, 3 minutos e meio. Okay? Temos aqui o tempo. Agora as pessoas vão cozinhar porco lá em casa com todas estas técnicas e vão perceber que afinal o porco era uma carne fantástica. Espero bem que sim. Não é? E vão deixar de cortar o bife na frigideira para ver se está cozido, que é o maior desastre. Não, façam isso! Não. Já foi, pronto. Essa não dá. não. Isto é o que mais se faz, que é cortar o bifinho na frigideira para ver se está. Não é? Okay, Não nas minhas frigideiras. Aqui este molho quase que parece que tem natas, não Pois é? está mas não é nada disso, é grossíssimo. mel e apenas mostarda de Dijon e o vinho branco. Vamos só dar aqui um toque, aqui, provar o molho. Excelente, desculpa, não é? Quando se cozinha, tudo para a boca. Por aqui um bocadinho. Olha, uma curiosidade. Força. Isto agora é. Que idade é que tem o teu mais novo? É mais novo. Mais novo. O Lobo tem 3 anos, 2 anos. Aquela pergunta que se faz aos pais, isto é sempre. Então, se a mulher estiver grávida, está de quanto tempo? Não sabe bem em semanas? Não, Espera, nós quantos fizemos, meses? os pais têm a tendência. Não, mas eu por acaso sei. pais é. O Lobo tem 2, o Matias tem 3, a Gabriela tem 7 e o Sebastião tem 8. Pronto, Exatamente. isto foi assim, não foi? Foi tudo rajado Seguidinho. assim. Eu dei não mais para. timing. Não 14, 12, quase 13, 7 e 2 meses e 28 dias, portanto está quase a fazer os 3 meses. Não para. E sabes que agora isto mudou também na introdução alimentar, não sei se com o teu mais novo já aconteceu, mas houve coisas que mudaram, nos 7 anos que eu não fui mãe, que tive uma pausinha, houve muita coisa que mudou. Primeiro dormiam de lado, agora dormem de barriga para cima. Ah, Que é? uma- Fantástico. Quer dizer, eu sei como é que dorme, ainda não vai barriga para cima. Muda tudo. Na introdução alimentar também mudou imensa coisa. Agora já se introduz basicamente tudo a partir dos 6 meses, inclusive a carne de porco. Antigamente tínhamos aquela introdução isso alimentar sim, mais sim, que já sem era dúvida, assim. sim, sem dúvida. Pronto, comigo ainda não ouvi, isto era uma introdução tardia. Atualmente tudo menos mel e açúcar, não é? Tudo é introduzido logo a partir dos 6 meses. Portanto, preferencialmente, na minha opinião, em pedacinhos. Eu não sou muito a favor de expor nos meninos. Eu também não, eu Sim, também não. bocadinhos para a mão. Textura. Sim. E os legumes, nós queixamos imenso que os miúdos não comem legumes ou a mesma carne. Nós damos todo triturado, não é? E depois queixamos imenso que eles não comem os bocadinhos, não é? Ou seja, habituamos-nos a comer a proteína desfeita e depois queremos que eles, de repente, comecem a fazer a É mastigação. normal, nós só damos purés e papinhas, não é? Claro, então é começar. Vamos cortar. Vou atacar ou não? Sim, sim, sim. Que bom aspecto! Não sei se o Ivo consegue ver. Sim. Eu vou pôr aqui para o Ivo. Rosadinha fantástica. Vou colocar isto em grande lá em casa na minha televisão para o meu marido ver várias vezes, está bem? O ponto da carne. E vai achar que até a minha é muito cozinhada. Para mim está ótimo assim, mas depois temos aquela questão. A tua mulher também reclama? Não, ela por acaso... Ótimo. O meu marido é assim, ele é um fanzaço de tudo no forno, é um bom cozinheiro no forno. Então se for uma presa ou assim alguma coisa, ainda gosta mais... Sim, sim, sim. O que é que eu faria Ótimo agora? aspecto. A única coisa que eu faria no prato era, como eu não salguei muito a carne, eu gosto sempre de pôr um bocadinho de flor de sal para as pessoas comerem. Perfeito. A última coisa que eu queria explicar, e talvez Vamos essa lá. é assim, a mais rápida e mais básica, mas que eu vejo mais asneiras das pessoas a fazerem lá em casa, que é como é que se faz um bife. Ok? Isto é... Se não quiserem fazer um pica-pau porque não têm soja, não têm o gengibre, se não quiserem fazer o porco preto, não gostam de mostarda, não gostam de mel, não gostam de confusões de agridoces na cozinha, mas um bife com arroz branco, isso garantidamente toda a gente gosta. Por isso português. eu vou... É português. Vou tirar aqui 4 bifinhos. Ok? E a primeira coisa que vou fazer é temperá-los com flor de sal. Um bocadinho de flor de sal. E pimenta. Ok? Flor de sal e pimenta. A mesma técnica que eu usei há bocado, lembram-se? Passei um bocadinho de gordura no lombinho de porco. Vou fazer a mesma coisa aqui nos meus bifinhos. Ok? Basicamente, vou pôr aqui um bocadinho de azeite. Depois vou, mesmo com as mãos, eu gosto de meter a mão na massa, passar os bifinhos por azeite, pela flor de sal e pela
pimenta. Okay? Eles estão bem envolvidos no azeite, na pimenta e na flor de sal. E agora sim vamos colocar uma gordura, podia ser óleo ou azeite, estamos em Portugal, eu sou um fã de azeite. A minha frigideira está bem quente e agora esta operação é muito rápida, minha gente, muito rápida. Está bem? Vamos pôr os bifinhos de um lado. E agora basicamente esta técnica que é, normalmente no futebol há sempre uma estratégia, não é? 3, 2, 3 ou 3, 4, 2, 1. Aqui é 1, 1, 1. Mais nada. 1 minuto de um lado, 1 minuto do outro e 1 minuto a repousar. Está bem? Façam isto e os vossos bifinhos saem garantidamente na perfeição. E quanto tempo é que demora? 1 minuto de um lado, 1 minuto Então do outro, dá 2 minutos a cozinhar. E 1 minuto a repousar. Um Por minuto a isso repousar. é aquela questão, não é por falta de tempo, está bem? Aqui tem uma proteína super saudável, cozinhada em menos de nada, não é? E fica prontíssima. Uma coisa que eu adoro para dar um bocadinho de aroma também à carne é juntar um bocadinho de tomilho. Ok? Vou juntar tomilho. Ervas frescas que são tão em conta, tão baratas e que as pessoas teimam a não utilizar, não é? E o cheiro do tomilho é uma coisa. Sim. O cheiro quando começa a fritar, este cheirinho é uma coisa sonho. Outra coisa, temos que habituar também os nossos pequenos ao consumo, não é? Sem dúvida. Pronto, logo desde pequeninos comer as coisas com bastantes ervas aromáticas, com muito sabor, não precisamos de colocar imenso sal, mas colocar assim estas ervas para os habituar. Okay, Lá em casa come tudo bem, certo? Lá em casa. Tudo bom, Gar? Mais ou menos. Eu também tenho de tudo, não é? Quem tem 4 filhos Mais ou não menos. teve sorte, não é? Não pode ter tido sempre sorte, então eu costumo dizer, nós Há temos de sempre tudo, umas não é? guerrinhas. Sim, pronto. Lá em casa não normal. temos guerras com os legumes, curiosamente. É normal. Tenho guerra na mais velha com a proteína. A sério? Não é? Muita guerra para comer proteína e cebola. Mas de resto acho que não tenho assim o pequenino, pronto, ainda não me posso queixar dele. Mas nas manas, de facto, é a proteína, é que é ali na mais velha. Aquela dificuldade, 14 anos de idade do armário, vais lá chegar também. Espera bem que não. Está bem? Vais. Eu dizia assim, pode ser que não. Na verdade acontece, está bem? Vai acontecer, não é? Vai, é inevitável. Já passou também para aquela fase que queria ser vegetariana. Ah, já? Já passou aos 12, foi rapidíssima. Portanto, passou e, não é? A carne cheira tão bem, portanto voltou para o nosso lado. Ok. Agora, muito importante, antes de nós cortarmos, muito importante, como eu dizia há pouco, antes de nós cortarmos, deixarmos que a carne repouse um bocadinho. Foi só importante buscar aqui o prato final. E agora, se quiserem fazer uma coisa para os miúdos, que eles gostam sempre, que é, eu vou cortar já, para nós acabarmos, mas é Sim. fazer assim pequenas Sim, tirinhas. tirinhas. Do tamanho de um dedo, até bate certo com a introdução alimentar, Exatamente, corte o tamanho de um dedo, exatamente. para eles conseguirem agarrar e ir. E podem ver que a carne está cozinhada. Okay? Não sei se o Ivo consegue Sim. ver bem. Okay? Super rápido. Super rápido. Okay? E vamos... só Estamos a fazer para acabar, aqui. nós vamos comer, não é? Que bom. Aquela parte boa, não é? De estar deste lado e não a assistir. É um bocado indecente, nós comemos, cá não devíamos comer. Ou podemos Não, comer. nós, Achas sim, eu acho que nós podemos comer. Claro que sim, nós comemos. Então não pode ser, não é? Agora Claro não que sim. comíamos. Portanto, então, temos aqui isto tudo, não é? Já temos aqui 3 cortes diferentes do porco. Além de todos estes, não é? Que são muitos, ainda temos tudo aquilo que podemos consumir do porco, não é? Temos os produtos, Oi. mesmo dentro dos processados, há assim os melhores, e a carne de porco dá para fazer N coisas, não é? Agarrar uns pezinhos de coentrada, deixá-los a salgar durante 6 horas, depois cozê-los em água com aromáticos, desfiá-los, fazer um refogado, juntar um bocadinho de camarão, fazer um folhado de pezinhos, agarrar numa orelha, cozinhá-la em água bem temperada, depois cortá-la um bocadinho de acidez, um bocadinho de coentros, um bocadinho de cebola. Eu acho que o porco é Tem uma diversidade exatamente... enorme. é. E ainda os chouriços que se fazem na nossa sim, zona. nem falamos nisso, Não é? nem Os falamos presuntos de qualidade, aqueles salgados ainda nas lareiras como há tanto. E mesmo daquelas coisas que eu não consumo demasiado processado, mas gosto de boa qualidade. Temos as salsichas, não é? Que são feitas, não é? Portanto, pronto, estão a ver? Isto é assim. E todas essas coisas fantásticas que se fazem da carne do porco, nós aproveitamos de tudo. Na minha zona ainda comem corados, portanto, ainda há aquela parte super temperados. Por isso a carne de porco tem uma diversidade enorme. Dá para fazer N receitas, N coisas, portanto experimentem, tem lá está, desde o rabinho até ao focinho,
tudo é combustível. Tudo é combustível. Por isso aproveitem todos os cortes. Se Mesmo. tiverem dúvidas também sobre os cortes, também podem sempre, não é? Sim, Colocar lá a quem tiver dúvida pode duvidazinha. sempre ir ao meu Instagram ou ao Instagram da Marta. E nós ajudamos, Respondemos garantidamente claro. às vossas perguntas. E mesmo sobre, em termos de quantidade a comer, o que é que podem fazer? Está bem? Podem sempre contactar-nos. Além disso, tudo sobre a campanha está em Let's Talk About Pork. No site mesmo, também conseguem saber tudo através das redes sociais deles, também conseguem saber tudo através das nossas redes sociais, colocamos lá uma hiperligaçãozinha e vão diretos para a campanha e vão acompanhando também, porque isto mais ações irão haver e há todo o mundo em volta dos mitos do porco, não é? Por isso, obrigada por terem estado desse lado connosco. Isto vai depois, entretanto, ficar gravado para poderem ver posteriormente, quer no Instagram, quer também na página de Facebook da campanha, por isso, fiquem por aí desse lado. Obrigada por terem assistido e beijinhos para todos, não é? Divirtam-se e cozinhem muito, de preferência, sempre pensando nas pessoas para quem vão cozinhar. Se pensarem nelas, garantidamente vão cozinhar com mais carinho e com mais amor. Obrigado por terem vindo. Obrigada.